Oi, turminha, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre. Essa matéria que vocês vão ver agora é a famosa química, tá? A gente vai dar início a estudar química no sexto ano, ok? E às vezes pode parecer um pouquinho difícil, é química, mas eu vou tentar passar de uma forma bem fácil para vocês entenderem, tá bom? Todas as dúvidas, conforme vocês vão vendo, vão assistindo ao vídeo, vão anotando ou vão mandando lá no grupo, tá? Que eu já respondo para vocês. Então vamos. Ó, classificação dos materiais. Como sabemos, a água é fonte da vida e, assim como o sol, é indispensável à Terra. Considerado um recurso natural único, escasso e essencial a todos os seres vivos, a água, olha só, olha como que a gente escreve a água, né, na fórmula dela, né, é o H e o O. Esse H é o hidrogênio, o O é o oxigênio. Esse númerozinho que está aqui embaixo do H, ele é referente ao H, tá bom? Então, olha aqui, tá vendo aqui esse desenho aqui, ó? Sabe esse doisinho aqui do lado do H? Lá significa que eu tenho lá dois Hs. E quando eu não tenho número nenhum do lado, é como se fosse o número 1, tá? Então, olha lá. Eu tenho dois Hs aqui e um oxigênio, certo? É uma substância. Então, a gente fala que a água, ela é o quê? Uma substância formada por dois elementos químicos. Quem são esses elementos químicos? O hidrogênio, que é o H, e o oxigênio, que é o O. Entretanto, esses elementos também podem se combinar de diferentes maneiras. Então, eu não vou achar só o hidrogênio e o oxigênio junto para formar a minha água. Não. O hidrogênio ele se combina entre si, o oxigênio combina-se entre si, eles podem combinar com outros elementos químicos, que vocês vão estudar só mais para frente, a tabela periódica, que tem os elementos químicos conhecidos, tá? O que vocês têm que saber agora? Tudo na natureza, tudo que existe no universo, vamos dizer assim, né, é formado por elementos químicos. Esses elementos químicos são átomos, tá? O que é um átomo? É a menor partícula que a gente pode estudar no momento, para vocês entenderem. Imaginem um monte de bolinhas pequenininhas que a gente nem enxerga. Elas vão juntando até formar um grãozinho de areia, tá? Então, os átomos é o que forma tudo que existe no nosso universo. A junção desses elementos químicos, tá? A gente tem vários outros, a gente tem carbono, cloro, flúor, hélio, bário, vários e vários outros elementos químicos. E quando eles se combinam entre si, eles formam tudo que existe no universo, tá? E o átomo, ele é assim, ele é uma bolinha, tá? Imagina uma bolinha. E em volta dessa bolinha fica girando um monte de outras bolinhas pequenininhas que a gente chama de elétrons, tá? Então, eles giram em torno do meu átomo aqui e isso gera energia, ok? Mas isso vamos deixar mais para outros anos, ok? Isso aqui é só para vocês entenderem. Então, isso daqui é um átomo, esse daqui é um átomo, tá? E esses átomos a gente chama também de elementos químicos, certo? Deixa eu apagar aqui, que senão ele me segue aqui e atrapalha a leitura das outras partes. Então, o que vocês têm que saber agora, aqui? Que fala assim, esse eu entendi. Que quando eu junto elementos químicos, eu formo uma substância, tá? Então, olha lá, hidrogênio é elemento químico, oxigênio é elemento químico, que quando eu junto, eu formo uma substância. E essa substância, olha só, a combinação de elementos de um mesmo tipo, olha só hidrogênio, só o oxigênio, eu chamo de substâncias simples, tá? Eu posso ter 100
hidrogênios, mas se eu tiver somente o hidrogênio, ele vai ser uma substância simples, porque ele só vai ter um tipo só lá de substância, de elemento químico, ok? Igual que oxigênio, eu posso ter 1 milhão de oxigênios, mas que eu tenha somente o oxigênio. Ele ainda vai ser uma substância simples, porque ele é formado por apenas um tipo de elemento químico. Agora, a água, olha só, ela é formada por 2 elementos químicos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. Então, eu falo que ela é uma substância composta. Por que composta? Porque ela tem mais que de 2 para cima, né? De 2 elementos químicos para cima, eu já falo que é uma substância composta, porque ela está o quê? Com outros elementos químicos diferentes, misturados ali naquele lugarzinho. Deu para entender? Então, o que vocês têm que saber agora aqui? O que é uma substância simples? São substâncias formadas apenas por um tipo de elemento químico. O que é a substância composta? São substâncias formadas por 2 ou mais elementos químicos diferentes. Essa substância, elas podem ser simples ou composta, né? Elas podem ser puras ou estar combinadas com outras substâncias. Nesse caso, formam-se as misturas. Por exemplo, a água que sai da nossa torneira, ela vai ser uma substância pura ou uma mistura? O que vocês acham? Ela vai ser uma mistura, por quê? Porque ela não vem só com hidrogênio e com oxigênio, ela vem com os outros sais minerais, com outros elementos químicos que não formam a água, mas estão misturados nela. Por exemplo, eles adicionam flúor na água, né? O flúor não faz parte da composição química para formar a molécula aqui, ó, essa molécula, isso aqui a gente chama de molécula também, tá? Essa molécula de água, a água ela é formada por hidrogênio e oxigênio, mas a gente acrescenta o flúor na água para trazer benefícios, né, para a gente, né, para o nosso corpo. Então, essa água ela vai ser uma mistura. Para eu ter essa água aqui pura, eu tenho que ir num laboratório, fazer toda uma extração e chegar somente no hidrogênio e no oxigênio, tá? Aí sim ela vai ser uma substância pura, sem nenhuma mistura. O leite é uma substância pura, o suco, o refrigerante... Opa! O leite é uma mistura, o refrigerante é uma mistura. Na natureza, a gente não vai encontrar água de forma pura na natureza. Ai, professora, mas nem na nascente? Não, nem numa nascente, tá? Porque às vezes vocês podem ver que se você, aquela nascente ali é aquela água que tem naquela nascente, é boa para o estômago, porque ela tem um elemento químico que faz neutralizar aquela acidez do nosso estômago, né? Então, ela é uma mistura, ela tem alguma coisa a mais, certo? Substâncias e misturas. No nosso dia a dia, é muito comum encontrarmos misturas em vez de substâncias. As frutas, por exemplo, são compostas de muitas substâncias, entre elas a água. O peso total de uma melancia é cerca de 90% de água. Assim, o suco extraído das frutas, como o limão, é uma mistura. Então, olha lá, o limão é um fruto muito utilizado no preparo de alimentos. Muitas são as pessoas que apreciam esse fruto. Eu gosto muito de limão na salada, eu não gosto muito de vinagre, não curto. Eu gosto para fazer até o famoso vinagrete, eu faço um limãozete, porque eu não ponho vinagre, eu ponho só suco de limão, né? Num peixinho, eu gosto de comer o limão, suquinho. Vocês gostam de limão? Ele é muito importante, ele é riquíssimo em vitamina C, essencial para o nosso corpo, tá? Ajuda a aumentar a nossa imunidade, deixar o nosso corpo mais forte, né? Se caso tem algum tipo de infecção. Olha lá. O limão é azedo porque entre as várias substâncias químicas presentes nele, 2 estão em uma quantidade alta, que é o ácido cítrico, né? Que é o que dá a acidez a essas frutas, né? As frutas cítricas, laranja, né? E o ácido ascórbico, que é a vitamina C, ok? Observe o quadro, os principais componentes encontrados no limão. Ah, professora, mas não é só a vitamina C que a gente encontra no limão?
Olha os benefícios do limão, olha quanta coisa boa o limão nos traz, né? Por isso que é importante a gente ter uma dieta boa, rica em vitaminas, né? Rica em frutas, em verduras, né? Em leguminosos, assim, legumes, né? Vamos dizer assim, um termo que não é muito certo usar em biologia, não, tá? Mas no popular a gente fala. Um dia eu explico para vocês por que não é certo falar legumes. Então, mas para vocês entenderem, tá? Então, a gente tem que ter essa dieta rica nessas substâncias. Olha só, um limãozinho só, olha o tanto de coisa boa que ele pode nos oferecer, certo? Então, aqui está falando para a gente fazer uma limonada, né? E isso vai ser o quê? Uma mistura ou uma substância pura? Uma mistura. Olha lá o tanto de coisa que eu estou misturando. A água, ela já não vem só com água, ela já não tem só H2O, ela vem com outros nutrientes, outras coisas que são adicionadas nela, certo? Lá, ó, observamos quando a gente faz a limonada, né? E quando a gente exagera no açúcar, fica aquele tanto de açúcar lá no fundo da jarra, né? A gente vê que deu uma precipitação. Toda vez que vocês verem que formou uma camada no fundo de alguma coisa que você fez, uma mistura que você fez, por exemplo, um leite com achocolatado, você tacou chocolate, daí você misturou, daí você esperou um pouco, formou aquele tanto de achocolatado no fundo do copo, né? Isso é uma precipitação, ok? Não é possível observar separadamente os ingredientes, água, suco dos limões e açúcar. Igual eu falei, isso se você não exagerou no açúcar, né? Se você colocou o açúcar numa quantidade correta, ela vai se dissolver completamente na água e você não vai ver nada no fundinho da sua jarra. Ou seja, aquele açúcar se dissolveu totalmente na água e eu não consigo mais separar ele da água e nem o suco do limão da água, nenhum tipo de extração. Olha lá. Por isso dizemos que é uma mistura homogênea. Minha nossa professora, o que é uma mistura homogênea? É quando você bate o olho e você fala assim, o que tem aqui misturado, hein? Eu não sei, eu não consigo distinguir. E outra coisa importante, a mistura homogênea também a gente não consegue ver nem no microscópio. A gente olha no microscópio, a gente não consegue diferenciar o que está misturado naquele local, né? Naquela água, naquele suco, a gente não consegue separar, a gente não consegue ver. Tá? Então, quando a gente olha para algum tipo de mistura e fala, não sei o que tem aí misturado, então eu falo que ela é uma mistura homogênea, ok? Eu não consigo ver as fases, eu não consigo ver diferenças ali nítidas, ok? E nós temos a mistura heterogênea. Pega água e óleo para vocês verem como é que faz. Vê se dá para ver, se não dá para ver a diferença entre eles. O óleo fica em cima e a água fica embaixo. Isso é uma mistura heterogênea. Pega areia, coloca com água, né? A areia vai ficar embaixo e a água em cima, elas não se misturam. Isso é uma mistura heterogênea. Olhei no microscópio, vi várias partículas separadas. Opa, mas ali ao vivo estava de um jeito. Quer ver um exemplo? O sangue. Você tá lá, cortou, ai, tô sangrando, né? Tá lá aquele líquido vermelho, lindo, vivo, né? O que você acha que é? Uma mistura homogênea ou heterogênea? Todo mundo vai falar que é homogênea, mas não é. O sangue ele é formado por várias partículas, né? Ele tem os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, e isso a gente vê nitidamente no microscópio. Eu vou mandar para vocês um videozinho de um microscópio, né? Filmando os glóbulos, o sangue, para vocês verem como que é essa mistura heterogênea, ok? Certo até aí, turminha? Alguma dúvida? Só mandar no grupo que a gente responde. Tchau, tchau.